Vai, bom dia. Calma, ele fala pra dar um intervalo. Viu? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite pra quem nos vê e nos ouve. É isso mesmo, nos vê e nos ouve depois. Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. E agora com caneca, porque eu não sou obrigada. Nossa, que café chique. Não é café, é água, gente. Ah, não, Sabe, hoje... fome e sede. Hoje é água, mas vamos tomar café também, né? Quando tiver convidado, a gente gasta os desencoffre. Muito bom. E hoje a gente vai falar, o assunto é um assunto bom, polêmico. Mentira, nem tem polêmica, mas... É só pra você ficar até o final. Exatamente. Como se livrar do açúcar? Então vou começar com polêmica. Açúcar é viciante, sim, e vou te provar por quê. Você vai falar pra mim assim, açúcar não é viciante. E porque se não fosse, você já tinha tirado da sua vida com facilidade. E a primeira coisa que a pessoa que é viciada fala é, eu paro quando eu quiser. Você não consegue parar quando você quer e a primeira coisa que você vai fazer é criticar. Exatamente. Comecei na polêmica. Gosto assim, já chegou já dando Metendo 3 o pé tapas nos na peitos. cara, exatamente. Mas a primeira pergunta é, o tema do episódio é como se livrar do açúcar, certo? Certo. E a primeira pergunta, a mais basicona lá, é por que raios, por que diabos eu deveria me livrar do açúcar? Não posso conviver com ele? Ele não é meu amigo? Primeiro que não, senão o divórcio viria. Não, essa é a pergunta. Levando pro lado pessoal. Agora levando Isso para o dá lado corte, de isso saúde. dá corte. Levando para o lado de saúde, por que tirar o açúcar da vida de qualquer um? Primeiro, elenque para mim 3 benefícios da sua saúde por comer açúcar. Não tem. Vai ter gente falando assim, O açúcar não dá energia? mas o açúcar mascavo tem vitamina e não sei o quê. Em 100 gramas. Você vai comer 100 gramas de açúcar. Essa Esperamos vitamina... que não, né? Exatamente. Nessa vitamina, você não pode substituir em outro alimento que tenha. Então, assim, essa é a parte importante de você entender. Você vai se justificar porque é difícil tirar da alimentação. Então, vai ter milhares de justificativas para que você continue. E a justificativa real é uma só. O açúcar só veio para a nossa alimentação porque ele faz com que a gente coma mais vezes, gerando mais dinheiro na indústria, fazendo com que aquilo não tenha um peso significativo na sua fome. Então, quanto mais você come, mais você quer comer, não necessariamente deixando cheio. Então, não é, por exemplo, você vai comer fruta, você não consegue comer a mesma quantidade de fruta ali gigantesca, porque aquilo tem fibra, tem um monte de outros nutrientes que vão te deixar saciado. Mesmo que o açúcar da fruta, ainda assim, vire, se for em excesso, é prejudicial também, não é a mesma coisa que você comer o açúcar refinado. Então, esse vício é justamente porque ele atinge uma área do nosso cérebro que faz essa introdução à dopamina a todo tempo. A dopamina, para quem não sabe, é um hormônio que deixa a gente ali aquele estado de êxtase, bem-estar. E o cérebro gosta desse estado. Então, vamos supor, imagina você ganhando na loteria. Mó êxtase, isso aí é uma dopamina absurda. Um vício gera sempre essa dopamina absurda. Então, o açúcar, ele atinge isso. Se ele atinge isso, ele vai te viciar. Porque hoje você começa com um pouquinho, aí amanhã você quer mais um pouquinho, porque você quer essa sensação mais vezes. E todas as vezes que o açúcar refinado, principalmente, entra na nossa corrente sanguínea, ele faz com que a nossa insulina suba. Se a insulina sobe de uma maneira desproporcional, ou seja, dando picos de insulina o tempo todo, e aí você passa a ter uma atividade mental menor, você está viciado nessa sensação de bem-estar que te deixa letárgico. Você já não tem mais a mesma vontade de fazer atividade física. Isso vai acabar afetando no seu sono, porque você não tem mais o mesmo gasto de energia durante o dia. Então, isso virou um efeito degradante na sua vida. Consequentemente, você engorda. Consequentemente, você vai tendo estímulo do pâncreas toda hora. Imagina um desfibrilador. O que é um desfibrilador, Isa? Aquele... Quando a pessoa tá... Imagina o filme lá, o cara tá na parada cardíaca, aí vem aqueles médicos, faz... e ergue a pessoa lá naquele aparelho. Se você quiser saber como é a sensação em casa, pega 2 dedos e para não tomar. faz nada disso. Não? Então tá bom. Então tira...
O que seria isso? É quase o mesmo tratamento de choque que você faz comendo de 3 em 3 horas alimentos muito açucarados, ou com óleos vegetais refinados, farinhas refinadas que viram esse mesmo açúcar. Então, levando isso para dentro do seu pâncreas. Imagine o pâncreas trabalhando o tempo todo no... E não era para isso acontecer. Então, o excesso disso que você vai comer vai virar gordura e vai ser depositado. Aí você vai ter ali depósito de gordura no fígado, depósito de gordura abdominal. Então, engana-se muito quem acha que a gordurinha da carne lá, da picanha maravilhosa, que eu amo muito, do torresmo, é isso que deixa seu fígado gorduroso. E não é. É o excesso de açúcar. E, consequentemente, vai te levar a excessos de carboidratos refinados, porque uma coisa puxa a outra. Então, você vai querer comer bolacha recheada, você vai querer comer o tempo todo alimentos altamente industrializados e ultraprocessados que tem aquela parte palatável. Então, o sabor é muito doce ou o sabor é muito salgado, porque nos alimentos salgados também tem a indução de açúcar ali para fazer com que você coma mais. Então, tudo que você olhar vai ter um açúcar, infelizmente, hoje nas prateleiras. Linguiça tem açúcar quando você não compra ela de meios naturais. Você vai achar açúcar em condimentos como ketchup, mostarda, molho de tomate. Para quê? Eles falam, é para durar mais tempo na prateleira, mas na verdade é para fazer com que você coma mais, seja viciado naquela sensação. Acho que são duas coisas, na verdade. É essa parte do vício, porque o açúcar sobe direto pro cérebro da pessoa, né? Então dá aquela sensação. E o segundo ponto é porque o açúcar, ele é fácil de ser extraído e acaba sendo barato. Então ele dá uma visão empresária. Sim, mas dá uma barateada nos produtos. A pessoa chega e fala assim... porque se tem mais tempo de prateleira, eu ganho em validade. Além do tempo de prateleira, por exemplo, a gente vende o bombom aqui da Lucal. E aí o bombom sai quase R$6. Aí a pessoa fala, nossa, mas esse bombom é R$6. Só que quando você pega a lista de ingredientes deles e você pega a lista de um bombom normal, tipo um sonho de valsa, quando tu vira, o primeiro ingrediente é açúcar. Ou seja, aquele bombom de 20 gramas, o que tem mais ingrediente dentro daquele bombom é açúcar. E o açúcar é barato. Então, realmente... O principal daquele bombom não é chocolate. Que é o contrário dos alimentos saudáveis. Eles não vendem um bombom de chocolate com açúcar. Eles vendem um bombom de açúcar que tem um pouquinho de chocolate ali. Isso. E nem 70% vai ser. Não vai ser 70%, se você é o chocolate hidrogenado. Exatamente. Se você comprar 1 quilo de chocolate e 1 quilo de chocolate 70%, que é 70% chocolate, você vai ver a diferença de preço. 70% cacau, você vai ver a diferença de preço. Exatamente. E aí você vê a qualidade dos ingredientes e como tudo isso faz diferença na hora que chega na pessoa, lá na ponta final, no consumidor final. Exato. Só que para eles é muito mais cômodo botar o primeiro ingrediente açúcar, porque barateia, ganha escala, vicia e vende mais. E aí tem uma coisa importante, 2 coisas importantes que eu quero que vocês gravem. Quando vocês vão ler o rótulo, a primeira coisa que aparece mais próximo da palavra ingrediente é o ingrediente principal daquela preparação. É o que mais contém dentro daquela embalagem. Então, assim, imagina que você vai fazer na sua casa uma panqueca. Na minha concepção, começa por onde? Ovos. Porque é a base principal da minha panqueca. Ela é proteica. Sim. Beleza. Aí vai vir farinha de amêndoa e aí vai vir o restante. Isso é lei da rotulagem, tá, gente? Então precisa... Existe uma legislação que as empresas têm que seguir. Que é falha pra caramba, mas tem que seguir pelo menos isso. Então, quando você vira um chocolate, qualquer coisa que vocês veem, a primeira palavra que tá lá é o que representa aquele produto que você vai comprar. Isso é muito importante. Então, de um chocolate, você espera que seja o quê? Massa de cacau, tá? Essa é a primeira coisa que você espera. Beleza. Outra coisa que eu quero que vocês gravem, muito importante disso não é tudo que é fit que não tem açúcar. Hoje, como eu falei, a lei da rotulagem ela é muito falha no Brasil e não precisa vir tão especificado que é açúcar assim. Então, você vai encontrar maltodestrina, você vai encontrar açúcar invertido, amido modificado, uma série de coisas que às vezes não é colocado açúcar em si, o açúcar refinado que você conhece, que a gente chama de açúcar de mesa. Mas ele pode vir com sua palavra também vinda da química, sacarose,
Nem todo mundo sabe o que significa sacarose. As pessoas confundem com sacarina, que é o adoçante que não faz bem para a saúde também, mas é um adoçante. Então a gente tem que saber essas palavrinhas. Deveria ensinar onde? Na escola. Mas não é legal, né? Porque daí não seria... Esses alimentos ficariam todos na prateleira, não seriam vendidos. Então, vão tentar enfiar na sua cabeça que aqueles alimentos fitness que você compra, inclusive mais caro, você acha que não tem açúcar. E, na verdade, às vezes o primeiro ingrediente é uma maltodestrina, que é o açúcar também. Melado, tudo isso que vocês lembrarem de cana de açúcar. Imagina um negócio melado. Pô, então isso aqui é açúcar. Sim, é açúcar. É xarope. Todo xarope que vocês tomaram na vida de vocês tem açúcar. Então, pensa assim, você tá lendo lá, xarope de não sei o quê. Opa, tem açúcar aqui. Então, e tirando como chama? Sucralose, que também é uma molécula vinda do açúcar, mas é modificada em laboratório com cloro, e aí ela deixa de ter a quantidade de caloria, mas continua doce. Tirando a sucralose, terminou com ose, glicose, glucose, isso tudo é açúcar. Então, não se engane, porque você vai olhar lá um rótulo, e vou aqui falar, a linha, eu gosto muito da linha, para algumas coisas, para outras elas pecam muito, porque elas vendem principalmente público-alvo é diabético, e diabético não pode, todo mundo é de conhecimento universal que diabético não pode com açúcar, só que ninguém fala que diabético não pode com maltodestrina, diabético não pode com carboidrato, que vira açúcar, beleza. E aí você pega um achocolatado deles, o primeiro ingrediente é a maltodestrina. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tem alguns produtos que são bons, tem muitos produtos deles que são muito legais. Só que o cliente que é leigo... vai comprar a marca, não vai comprar e vai ficar lendo. Acha Exatamente. Que todos são bons, porque então, olha nem e sempre assimila a marca diet, e associa. Não se engane. Não é porque está escrito diet que realmente aquele alimento não tem açúcar. Prestem bem atenção. E também tem aquela questão de colocar coisas além do que vai na preparação. Se você fosse fazer um molho na sua casa, molho de tomate, vai o quê? Tomate. Porque raios tem que ter açúcar no molho. Entende? Não tem o porquê. Então, se você colocaria na sua preparação, é porque você quer aquela coisa muito doce. Eu quero cortar a acidez. Cozinhe. Você vai cortar a acidez. Coloque outras coisas na sua preparação do molho. Não use isso como desculpa. É desculpa para continuar com açúcar, tá? Então, isso é uma parte muito importante. E essa parte de estimular a gente a comer mais, não tem só a ver com a insulina. E essa parte de dopamina tem também a ver com as nossas papilas gustativas. As crianças não sabem, eles não vieram com um método de, eu quero comer um chocolate. Pode ser que seu filho, sua filha pequenininho, peça por causa da embalagem que chama muita atenção, mas eles não, pelo menos não deveriam conhecer o gosto do açúcar, né? E aí, às vezes, a gente se engana achando que a criança quer aquilo. Não, é porque a partir do momento que você deu a primeira vez para ela, você anestesiou as papilas gustativas. E aquilo vira um vício de querer aquele gosto muito intensificado o tempo todo. E aí, a criança deixa de comer frutas, ela deixa de gostar, porque a fruta passa a ser sem graça. Então, antes de ficar oferecendo para a criança, doce não é comida de criança. Doce é de adulto mimado. Então, vocês precisam entender isso. Não é a criança que tem falta do doce. É você que é um adulto mimado que não quer tirar o açúcar da tua vida, tá? Então, isso é muito importante. Nossa, pé no peito real. Eu fico puta quando o assunto é açúcar. Eu sei, por isso que eu levantei essa pauta para o episódio. Tem uma coisa também que eu preciso falar. Quando vocês lerem frutose adicionada a qualquer preparação, também é açúcar. Isa, mas a frutose não é açúcar da fruta? Se ela tiver na fruta. Ponto. Se tiver qualquer outra, uma barra de cereal, acabou. Não faz parte daquilo. Cereais, essas coisas todas são refinadas hoje em dia. Então, tudo vai virar açúcar na tua vida. E o excesso de açúcar, que vai ser muito difícil você saber controlar para não virar excesso, provavelmente vai virar um hábito na tua vida e você, quando tiver em excesso, vai ficar em estado de negação. Vai falar que não come tanto assim, que é a impressão de fulano, impressão de ciclano, que estão querendo te perseguir, porque não é vício e você para quando você quer. Então tem que tomar cuidado com isso também. A frutose é o açúcar mais doce da natureza, porém é retirado pela indústria para adoçar inclusive refrigerantes,
sucos e afins. Então, tomem muito cuidado, tá? Nem tudo que está escrito natural ou sem adição de açúcares é sem adição mesmo, tá bom? E a família do OL? Fala um pouco dela. Xilitol, eritritol. Então, vamos lá. A pessoa que quer substituir o açúcar. Afinal, né, como se livrar do açúcar. Exatamente, ela tá ouvindo esse episódio e ela fala, meu Deus, eu faço tudo isso, tô lascado, vou morrer com 27 anos, vou ter um infarto. Vai ter vários problemas, aos 50 pelo menos, diabetes eu garanto. Bem possível. Então... E aí, o que ela faz para substituir o açúcar, se livrar, e quais as dicas que você dá para ela começar a se livrar desse vício? Tá, primeiro eu quero que a pessoa preste muito atenção no tema do podcast, é como se livrar do açúcar. Eu não falei pra você parar de comer doce, tá? Então, eu não deixei de comer doce. Sou a pessoa, eu sou alucinada, sou viciada em doce porque era viciada em açúcar. Ponto, final. E quando coloco açúcar na minha vida de vez em quando, torna ter aquele vício. É igualzinho cracudo, igualzinho. Fico ali e falo, meu Deus, e agora? Usuário de crack, exatamente. Cracudo. Dependente químico usuário de crack. Que se lasca, o podcast é meu, tá? Vai ficar cracudo. O cracudo não tá ouvindo. Então vamos lá. Ai, gente, zero mimimi. Vai. O cara fuma crack lá e cheira, sei lá o que ele faz com o crack, porque eu não sou conhecedora das drogas. O que ele vai fazer? Que se lasca, é cracudo. Ele então, fuma açúcar. Exatamente. Meu negócio é o açúcar. Vai. Então, o que a pessoa tem que fazer? Pô, vou usar aqui os métodos que eu utilizei, funcionou bastante. Primeira coisa, eu comecei trocando por um adoçante que não é tão legal, mas era melhor que sacarina. Sacarina geralmente é aquele zero cal que tem em todo lugar que é mais barato, tá? Aí eu comecei a trocando por sucralose. É legal? Não, não é legal. É porque é artificial também. Também estimula a insulina, porque ele é uma molécula vinda da molécula do açúcar. Tudo bem. Mas eu consegui transferir ele continua muito doce. Então eu consegui sair do açúcar para a sucralose. Da sucralose eu consegui diminuir a quantidade de sucralose que eu utilizava nas preparações. E quando tinha vontade de comer doce, eu comia ou um azedo, ou um amargo, ou um salgado, para quebrar o padrão mental. Então isso é a primeira coisa. Você quebra aquele padrão de, eu quero doce, você não quer nada, toma esse café amargo. Eu quero doce depois do almoço. Não, você quer uma água com limão, bem azeda, sem nada. Então você quebra. Você deixa aquele estado de ser, o mimimi, eu quero, é só um pouquinho, eu tenho que fazer aos pouquinhos. Eu mereço, porque eu trabalhei muito, porque você não merece nada. Nossa, eu acabei de comer um prato que é um filezinho de frango com salada. Comi tudo certo, mereço um chocolate. 150 gramas, mereço uma caixa de bis. Exatamente. Então tem que tomar cuidado, porque o que você merece é saúde, e não lascar com ela. Então presta atenção naquilo que você anda falando que merece, porque se você tá fazendo o contrário, você tá deixando de merecer. E aí, beleza. Continua, vamos fazer esse processo. Saiu do açúcar, foi pro sucralose, foi assim que eu fiz. Não estou indicando que você faça igual. Encontre o seu meio. Mas é um direcionamento legal. Sim. Saí do açúcar, fui pro sucralose, da sucralose eu reduzi a quantidade, porque era importante reduzir a quantidade que eu ainda utilizava muito. Dessa redução de quantidade, eu comecei a fazer essas quebras de padrões mentais. Quando eu tinha vontade de comer doce, entendi que era fome emocional e quebrei com outras formas de acostumar minha papila gustativa a tirar esse doce da vontade. E aí eu transformei. Fui pro xilitol, eritritol e stevia e hoje quase não utilizo para nada. Antes a gente chegava a utilizar quase 1 quilo de xilitol por mês e hoje eu acho que eu uso 300 gramas no mês, fazendo preparação para 3 pessoas. Durante o mês inteiro. Por quê? Porque xilitol não é barato. Essa é a questão. A gente sabe que o xilitol é mais caro. A gente sabe que o xilitol, o eritritol e a stevia são mais caros. São melhores, mais são naturais. Melhores, mais naturais, e a indústria também se aproveita disso. Já que você quer, não se aproveita. Então já que... Para com isso, porque a gente sabe que você aproveita. O lado empresário já fala, se é mais difícil de extrair, se é mais escasso, não é igual açúcar. Não é tão difícil de extrair assim, porque sai de vegetais. Mas todo mundo quer vender mais. E quanto mais barato, vende mais. Se eles não conseguem vender mais, tem algum problema. Se não, a gente detecta com esse problema e passa a fazer essa solução. Tem um gap aí. O capitalismo funciona dessa forma. Continua, prossegue. Hoje tá afiado o podcast. Mas vamos lá. Levando em consideração que vai ser mais caro, e aí a primeira coisa que você vai me falar, então eu vou continuar comendo açúcar porque é mais caro comer xilitol. Caraca, cara. Entenda uma coisa, tem gente que tem diabetes nos 30 anos de idade que gasta 800, 900 reais com remédio. Por que come açúcar?
Então, se você faz essa transição hoje, o começo parece caro. Depois vem os benefícios. Primeiro, que você deixa de ter uma doença. Segundo, que você trata a sua estética. Terceiro, você tratou o seu psicológico. Você ficou mais ativo. Consequentemente, o resto da sua vida é um efeito colateral real. Ou você está dopado pelo açúcar, ou você está enérgico porque está sem ele. Então, e aí você vai ter esses dois lados aí. Levando isso em consideração, saí da sucralose, entrei no xilitol, que era mais barato que eritritol, e stevia. E o stevia, ele adoça menos, então eu tinha que estar habituado com menos doce na boca. E aí fui fazendo essa transição. Xilitol e eritritol, ele é extraído de vegetais, de plantas, tá? Então, só que é um açúcar não, é um álcool. Tudo que termina com ol é álcool na química. Nossa, eu amava química. E aí tem ele consegue fazer o doce do negócio, ele possui um pouquinho de calorias, mas ele não faz os mesmos efeitos, tá? Só que excesso é legal? Não, porque pode mexer com o teu intestino. Como eu falei, vem das plantas, então tem uma série de situações. Tem gente que não consegue usar o xilitol, porque ele em excesso pode dar distensão abdominal, pode dar gases. Tem gente que não se adapta, justamente porque a planta tem antinutriente. Então, a gente já falou sobre isso aqui. E aí, você faz, não me dei bem com o xilitol, testa eritritol. Não se deu bem com os outros dois? Muito provavelmente, você vai se dar bem com stevia, porque é o mais natural de todos. Já tentei todos esses, não deu certo para mim. Talmatina é o último recurso. Talmatina também é um adoçante natural, adoça bastante, só que ele é um dos mais caros que tem, então você pode ser que funcione para você, mas eu oriento muito que você chegue nesse final, lá no final desse processo. Onde já tiver rico. Porque é quando você já está usando menos. Sim. Então hoje, por exemplo, se eu quiser comprar Talmatina, vai durar bastante em casa, não vai ser algo que eu vou lesar o financeiro familiar porque estou fazendo uma troca. Não vai, porque eu vou trocar meio que 6 por meia dúzia. Então, não tem problema. O que eu queria que vocês fizessem é exatamente assim, prestassem bem atenção. Isso é um exercício que tem que ficar para todo mundo. Quais são os alimentos dentro da sua geladeira e dentro do seu armário que possuem açúcares? E todos esses que eu falei, açúcar invertido, amido modificado, amido, que mais? Maltodestrina, xarope de glicose, frutose, xarope de milho, todos esses, tem uma lista infinita, mas esses são os principais. Se você conseguir identificar isso dentro do seu armário, soma quanto você pagou nesses alimentos, soma tudo. Então, vamos supor que você comprou salgadinho, você comprou bolacha, você tem sorvete, você tem mortadela, você tem presunto, você tem uma série de coisas lá, tudo. Até o requeijão, você não sabia que o requeijão tinha amido. Não são todos, mas a maioria tem. E aí você somou tudo. Veja quanto você gastou nessa compra, se ela não existisse ou se ela fosse trocada por outros alimentos. Muito provavelmente vai acontecer o fenômeno que aconteceu lá em casa. A gente passou a comprar mais alimentos de origem naturais, que são carnes, ovos, frutas, legumes, queijos. Frango, peixe, enfim. Que é mais barato do que a carne, né? Só pra deixar... E carnes é o que cabe no bolso. A gente não come filé mignon todo dia, não. Aliás, a gente come filé mignon muito de vez em quando pelo preço. Mas a gente come bastante carne de porco. Façam as preparações em casa e faça essa lista para você saber, para ter esse impacto. Porque quando a gente consegue visualizar o quanto a gente gastou e vai prejudicar a nossa saúde, isso dói. Então aí você fala, meu Deus, eu gastei isso aqui. E se eu não fizesse essa compra de novo? E muitas dessas coisas a gente compra por indução do marketing. Então, a gente está dentro do supermercado. Eles fazem o marketing voltado para aquilo que eles querem que a gente gaste. Então, vai colocar os alimentos mais chamativos no meio e tal. Vocês podem ver que o hortifruti nunca é a primeira coisa que a gente entra no mercado e está lá. Ele está lá atrás. O pão também é uma coisa que fica lá atrás, porque às vezes você entra no mercado só para comprar o pão, mas você tem que passar pelo mercado inteiro. Então, isso faz com que você compre por hábito. Então, tome cuidado com isso também, tá? Então, esses são os recados básicos de como se livrar do açúcar.
Acho que daria até pra estender mais o episódio. A gente pode fazer uma parte 2. Nunca fizemos uma parte 2 de nada. Pode ser. Parte 2 vai ter. Então. Acho que dá pra fazer uma parte 2, mas não vamos fazer agora, não. Vamos fazer mais lá pra frente. Isso. Que aí a galera é obrigada a ficar escutando todos os outros e a gente retém. Aguardem. Exatamente. Quer deixar mais alguma mensagem final? Podemos finalizar aqui. Se vocês tiverem dúvidas mais sobre o açúcar, entre em contato comigo lá no Instagram, Isa Domingues. Adoro responder vocês. Isso. Ou se tiver dúvida sobre o açúcar, manda e-mail para contato@união.com.br. Então deixa seu Instagram aí pro pessoal que quiser te achar. Isa Domingues. A verdade. Mas é que eu sempre falo isso pra tu deixar, né? Então vou deixar o meu, que é @eucarlos.castro, e agradecer aqui nossa ilustre e querida presença do nosso podcaster, nosso querido produtor, PI Produções, @PI Foto. Obrigado a todos. Agora com canequinha. Se vocês quiserem a canequinha, deixa aqui nos comentários. Os primeiros 10 comentários eu vou dar a caneca. Mentira, não vou dar. Vocês que comprem, vocês que lutem, mandem fazer. Obrigado, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.